Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 20 de outubro. O sol ainda nem havia nascido completamente quando Bárbara e Marlon começaram a discutir outra vez. O ginásio, quase vazio, era tomado pelas vozes exaltadas dos dois. "Você não entende, Marlon", gritou ela, o olhar faiscando de raiva e frustração. "Eu tô fazendo o que posso para manter o Lucas no foco. Ele precisa de mim." Marlon, cansado daquilo, respirou fundo antes de responder. "E quem é que te mantém no foco, hein, Bárbara? Porque, desse jeito, você vai acabar se perdendo junto com ele." Ela virou o rosto, irritada. "Você fala isso porque não entende o que é viver debaixo de pressão o tempo todo." Marlon tentou se aproximar, mas Bárbara deu um passo para trás. "A verdade, Bárbara, é que você se esconde atrás desse discurso de protetora. Mas, no fundo, tem medo de encarar o que sente. Por mim, por ele, por tudo isso aqui." Ela ficou em silêncio por um instante, o olhar vacilante, até que murmurou: "Você devia cuidar da sua vida." Marlon apenas assentiu, magoado. "Tô tentando. Mas parece que toda vez que eu consigo, você volta para me derrubar." Saiu, deixando-a sozinha no ringue, com os olhos marejados e o coração em conflito. Enquanto isso, Ryan caminhava pelas ruas do bairro, o capuz cobrindo parte do rosto. Tentava se concentrar, mas o passado insistia em persegui-lo. De repente, uma voz conhecida o fez parar. "E aí, campeão?" Sentiu saudade. Era Aze, o mesmo homem que antes o pressionara pelas dívidas com o movimento. Ryan ficou imóvel, tenso. "O que você quer?" Aze deu um passo à frente, com um sorriso provocador. "Você acha que pode sair assim, do nada, e ninguém vai te cobrar? O movimento não esquece, Ryan." O ex-lutador respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu já paguei o que devia." Aze riu, sarcástico. "Pagou? Ainda tá devendo. E caro. Acha mesmo que pode mudar de vida fingindo que nada aconteceu?" Ryan se aproximou, firme. "Eu não sou mais parte disso. Acabou." Mas Aze apenas deu de ombros. "Pra você, talvez. Pra gente, não." Deixou o recado no ar e se afastou, deixando Ryan tomado pela preocupação. Na boaz, Davi tentava disfarçar a ansiedade. Desde que se confessara interessado por Bárbara, não sabia como agir. Encontrou Marlon na área de treinos e se aproximou, meio sem jeito. "Posso te perguntar uma coisa?" Marlon, ainda abalado da discussão, respondeu sem ânimo: "Depende do que for." Davi riu, nervoso. "É sobre a Bárbara." Eu, meio que queria umas dicas. Como chegar perto dela sem parecer moleque. Marlon olhou, sério, mas depois esboçou um leve sorriso. "Com a Bárbara não tem manual, Davi. Ela é fogo. Se você quiser mesmo se aproximar, vai ter que ser sincero. E forte." O rapaz assentiu, absorvendo cada palavra. "Valeu, cara. Eu só não quero parecer um idiota." Marlon bateu em seu ombro. "Todo mundo parece um idiota quando gosta de alguém. A diferença é o que você faz com isso depois." Enquanto isso, Filipa estava em plena reforma no quarto que seria de Sofia. Com um rolo de tinta na mão e o cabelo preso de qualquer jeito, ela observava o tom cor-de-rosa nas paredes e tentava se convencer de que estava fazendo certo. Dalva apareceu na porta, com os braços cruzados. "Menina, o que é isso tudo? Vai pintar a casa toda?" Filipa sorriu de leve. "Quero deixar tudo pronto para quando Sofia voltar. Ela merece um lugar bonito, com a carinha dela." Dalva suspirou. "Você devia se preocupar com a Dona Rosa. Esses esquecimentos dela tão piorando." Filipa parou por um instante, pensativa. "Eu sei, Dalva. Mas talvez, com a Sofia por perto, ela melhore. A menina sempre traz luz para essa casa." Dalva não respondeu, mas o olhar dizia tudo. A preocupação era grande. Mais tarde, Samuel chegou à casa e encontrou Filipa ainda ocupada com a pintura. "Achei que você já tivesse desistido dessa ideia", disse ele, com um tom contido. Ela limpou o rosto, manchado de tinta. "Nunca desisto das coisas que importam." Samuel cruzou os braços. "Pois saiba que eu também não."
E eu não vou desistir da guarda da minha irmã. Filipa o encarou com serenidade. Eu só quero o bem da Sofia. Samuel rebateu, firme. Então não se deixe manipular pelo Jaques. A tensão entre os dois ficou evidente. Filipa desviou o olhar e voltou à pintura, mas a fala de Samuel a atingiu em cheio. No fundo, ela também começava a desconfiar das verdadeiras intenções de Jaques. Na Boaz, Jaques, por sua vez, não escondia o descontrole. Ao saber que Danilo e Filipa haviam se aproximado por causa dos novos projetos, ele não pensou duas vezes antes de chamá-lo em sua sala. Você anda a tempo demais perto da Filipa, Danilo. E eu não gosto disso. O rapaz ficou sem reação. É só trabalho, Dr. Jaques. O empresário se aproximou, ameaçador. Se eu perceber que é mais do que isso, você vai se arrepender. Danilo engoliu seco. Não tem nada acontecendo. Jaques olhou nos olhos e disse, em tom frio, é melhor continuar assim. Enquanto Jaques reforçava seu domínio pela força, em outro canto da cidade, Nina tentava lidar com o ciúme que sentia. Conversando com Cássia, ela desabafou. Desde que Danilo começou a trabalhar com a Filipa, ele tá diferente. Fica calado, distraído, e toda hora tem uma desculpa para ir ver o Jaques. Cássia tentou tranquilizá-la. O Danilo gosta de você, Nina. Não deixa a insegurança te fazer perder isso. Nina suspirou. Eu só não quero ser feita de boba. No fim da tarde, Sofia brincava com Rosa no quintal. A menina corria entre as flores, enquanto Rosa observava, sorridente. De repente, porém, o sorriso se desfez. Sofia, chamou ela, confusa. Quem é você mesmo? A menina parou, assustada. Sou eu, vovó, Sofia. Rosa piscou algumas vezes, perdida, até que um lampejo de lucidez voltou. Ah, sim, minha menina, minha luz. Sofia correu para abraçá-la, e Rosa retribuiu, chorando baixinho. Dalva observou a cena da janela, aflita com o avanço do esquecimento da patroa. Enquanto a família enfrentava as próprias dores, o processo de guarda de Sofia finalmente começava. Samuel reuniu advogados, documentos, e se preparava para o confronto legal. Do outro lado, Jaques usava sua influência para pressionar o juiz e garantir vantagem. Essa guarda tem que ser nossa, dizia ele, ao telefone com seu advogado. A menina precisa voltar para casa. E é isso que vai acontecer, custe o que custar. Léo, por sua vez, tentava ganhar tempo. Mas no fundo, sabia que não haveria como evitar o inevitável. Sentado na sala, observava Sofia brincar, o coração apertado. Quando a menina se aproximou com um sorriso doce de sempre, ele a pegou no colo e disse com voz embargada, Sophie, eu preciso te contar uma coisa. Ela olhou, curiosa. O que foi, Léo? Ele respirou fundo. Você vai voltar para a casa da sua família. O olhar de Sofia se encheu de confusão. Mas, eu não quero ir embora daqui. Léo tentou sorrir, mas as lágrimas já estavam nos olhos. Eu sei, meu amor, mas é o melhor para você. A menina o abraçou forte, recusando-se a soltar. Eu quero ficar com você. Léo apertou o abraço, lutando contra o choro. Eu também queria, minha pequena. Mas às vezes a gente precisa ser forte. A notícia se espalhou rapidamente entre os familiares. Filipa ficou em silêncio por longos minutos, encarando o quarto recém-pintado. Rosa, por sua vez, teve um lampejo de alegria ao saber que Sofia voltaria a viver sob seu teto. Minha neta vai voltar para casa, repetia, emocionada. Mas, para Léo, aquele era o dia mais difícil de todos. Quando o carro chegou para levar Sofia, ele se ajoelhou diante dela e prometeu: eu vou te visitar sempre, tá? Você nunca vai estar sozinha. Sofia assentiu, com os olhos marejados. Terça-feira, 21 de outubro. A casa estava mergulhada em silêncio quando Sofia percebeu que teria de se mudar de vez para a mansão de Jaques. O quarto que Filipa preparara para ela ainda cheirava a tinta fresca, mas, para a menina, o ar parecia pesado. Sentada na beira da cama, ela segurava firme o brinquedo que Léo lhe dera. Eu não quero morar com o Jaques. Léo, eu não quero, disse entre lágrimas. Léo tentou consolá-la, acariciando seus cabelos. Calma, minha pequena. Vai dar tudo certo. A vovó Rosa vai estar lá. Você não vai ficar sozinha.
Mas Sofia balançou a cabeça, desesperada. Você não conhece ele, Léo. Ele me olha de um jeito ruim. Eu tenho medo. Léo respirou fundo, tentando conter a própria emoção. Sophie, a gente precisa seguir as ordens do juiz. Eu não posso simplesmente, antes que terminasse, a menina o interrompeu, aflita. Então foge comigo. Vamos pra longe, só nós dois. Eu não quero ir pra casa dele. As palavras o atingiram como um soco. Léo abaixou o olhar, com os olhos marejados. Se eu pudesse, eu fugia com você agora mesmo. Mas a gente precisa confiar que tudo vai se resolver. Sofia o abraçou com força, e os dois ficaram ali, unidos pelo medo e pelo amor que os ligava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o clima era tenso entre Ryan e Vespa. O ex-lutador se preparava para a gravação de um clipe musical ao lado de Aze, tentativa de recomeço artístico, quando o antigo comparsa surgiu de surpresa. Então é isso? Virou astro agora, provocou Vespa, encarando com desprezo. Ryan se manteve firme. É só um trabalho, Vespa. Eu quero seguir minha vida. O homem deu um passo à frente, a voz carregada de ameaça. Você acha que pode se limpar assim, na frente das câmeras, enquanto deixa dívida para trás? Eu não esqueci do que você me deve. Ryan cerrou os punhos, mas tentou manter o controle. A gente já acertou isso. Vespa riu, cínico. Nada foi acertado. Você ainda me deve, e se continuar se metendo com esse Aze, vai acabar mal. Antes de sair, deixou o aviso no ar. Fica esperto, Ryan. O movimento não perdoa. Pouco depois, tentando se recompor, Ryan foi ao encontro de Cami. Ela o esperava em uma praça tranquila, sorrindo de leve. Você tá estranho. Aconteceu alguma coisa? Ele negou, tentando disfarçar o peso da ameaça que acabará de ouvir. Nada demais. Só, pensando. Cami observou em silêncio por alguns segundos, depois tomou coragem. Ryan, eu tô cansada de ter medo. De esconder o que sinto, de não saber para onde a gente vai. Ele se virou para ela, com um olhar sincero. Então me deixa te mostrar. Cami ficou confusa. Mostrar o quê? Ryan respirou fundo e segurou suas mãos. Que eu quero ficar com você. Que eu quero te respeitar, te proteger, te amar do meu jeito, mesmo que o mundo todo diga que a gente não combina. Ela sorriu, emocionada. Você tá me pedindo em namoro? Ryan assentiu, com um brilho no olhar. Tô. E espero que você diga sim. Cami riu, entre lágrimas. É claro que sim, Ryan. Eles se beijaram, deixando o peso do passado se dissolver por um instante, entre a brisa suave e o barulho distante da cidade. Enquanto o amor florescia entre os dois, na igreja, Alan mostrava um novo lado de si. Vestido de maneira simples, participava das atividades do retiro religioso com um ar sereno. Jussara observava de longe, surpresa com a transformação. Quando ele se aproximou, trazendo flores colhidas do jardim, ela sorriu. Quem diria, hein? O rapaz durão virou o homem de fé. Alan riu, meio sem jeito. Talvez eu só tenha cansado de brigar com o mundo, Jussara. Aqui, eu encontrei paz. Ela olhou com ternura. E talvez tenha encontrado mais do que isso. No mesmo momento, o destino começava a preparar uma nova dor para Marlon. Voltando do trabalho, ele viu Ryan e Cami juntos na praça, de mãos dadas, rindo. O coração do policial se apertou. Ficou ali, parado, observando de longe, sentindo uma mistura de ciúme e arrependimento. Quando Cami encostou a cabeça no ombro de Ryan, Marlon virou o rosto e foi embora, em silêncio, tentando não deixar que a raiva o dominasse. Na mansão, Rosa andava de um lado para o outro, aflita. E se Sofia não quiser mais voltar para casa? Dalva? E se ela preferir ficar com Léo? A governanta tentou tranquilizá-la. Dona Rosa, a menina ama a senhora. É só dar tempo para ela se acostumar. Mas Rosa parecia inconsolável. Eu sinto que tô perdendo tudo, Dalva. Primeiro a fábrica, depois minha cabeça, agora minha neta. Em meio à preocupação, Rosa decidiu fazer um gesto conciliador. Pegou o telefone e ligou para Yara. Minha filha, eu quero te convidar para vir até a mansão. Precisamos conversar sobre a Sofia, e sobre o Léo também. Do outro lado da linha, Yara hesitou, mas acabou aceitando. Ao saber do convite, Léo ficou apreensivo. Minha mãe indo lá?
Isso só pode dar confusão. No mesmo instante, Jaque surgiu na sala, com seu habitual ar calculista. Ora, então teremos uma visita especial, comentou com ironia. Léo manteve a postura. A senhora Rosa convidou. E eu espero que o senhor não transforme isso em espetáculo. Jaque sorriu, fingindo cordialidade. De forma alguma, meu caro. Aliás, eu andei pensando. Talvez esteja na hora de rever algumas atitudes. Léo franziu a testa, desconfiado. Desde quando o senhor fala em rever comportamentos? Jaques manteve o tom manso. As pessoas mudam, Léo. Talvez você esteja enganado sobre mim. O jovem o encarou, sem acreditar em uma palavra. O problema é que toda vez que o senhor fala em mudar, alguém acaba machucado. Jaques apenas sorriu. Você é muito rancoroso. Um dia ainda vai me agradecer por tudo que fiz. Léo se afastou, tentando conter a revolta que queimava dentro de si. Horas depois, sozinho em seu quarto, Léo recebeu uma ligação inesperada. Era Sol, diretora da agência com quem vinha negociando o lançamento de sua campanha de moda. Léo, tenho boas notícias. A diretoria aprovou sua proposta. Sua coleção vai ser lançada oficialmente com o nosso apoio. Léo mal conseguia conter a alegria. Sério, Sol? Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ela riu, do outro lado. Acredita em mim, garoto. O seu talento vai longe. O coração de Léo se encheu de esperança. Depois de tantos meses de tensão, finalmente uma luz parecia se acender em meio à escuridão. Correu até a sala para contar à mãe, mas encontrou Rosa cochilando na poltrona. Cobriu-a com um chale e sussurrou: vai dar tudo certo, vovó. Eu prometo. Mas a paz durou pouco. Pouco antes de dormir, Léo recebeu outra visita indesejada. Samuel, com semblante sério. Precisamos conversar. Léo, ainda animado com a notícia da campanha, estranhou o tom do irmão. O que foi agora? Samuel suspirou, cansado. A audiência pela guarda da Sofia foi marcada. É amanhã. O sorriso de Léo desapareceu imediatamente. Amanhã? Mas eu achei que ainda tínhamos tempo. Samuel balançou a cabeça. Não temos mais. E quero que você esteja lá. Vai ser importante. Léo hesitou, o olhar perdido. Eu não sei se consigo encarar isso. Samuel o encarou com firmeza. Você precisa conseguir. Sofia te ama, e o juiz precisa ver isso. Léo assentiu, o coração apertado. Quando Samuel saiu, ele se sentou na beira da cama, pensativo. O medo de perder Sofia definitivamente misturava-se à esperança de que, de alguma forma, o amor entre eles pudesse pesar na decisão. Olhou pela janela, onde as luzes da cidade piscavam ao longe, e sussurrou: eu não vou desistir de você, Sophie. Nem que seja a última coisa que eu faça. Quarta-feira, 22 de outubro. O clima é de tensão e expectativa em Dona de Mim. Léo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha, prometendo ao irmão que nada, nem mesmo o trabalho, o afastará de defender a menina. Samuel, apreensivo, tenta conter o otimismo do irmão. Espero que você saiba o que está fazendo, Léo, diz, preocupado. Léo, determinado, responde: dessa vez, não vou deixar o Jaques vencer. Enquanto isso, Marlon confronta Cami sobre Ryan, visivelmente incomodado ao vê-los mais próximos. Você acha que eu sou cego? Cami? Tá na cara que o Ryan mexe com você, diz para ele. Cami tenta se manter serena, mas não nega o envolvimento emocional. Marlon, o que a gente tinha acabou. Eu tô tentando entender o que sinto, e não quero te enganar. A sinceridade dela o desarma, mas a dor é evidente em seu olhar. Na Boaz, Sofia fica entristecida com a ideia de que sua guarda ainda está indefinida, e Léo percebe o abatimento da menina. Ele se aproxima, carinhoso, e tenta confortá-la. Ei, minha pequena, nada vai mudar entre a gente, tá? Eu vou estar com você em cada passo. Sofia o abraça forte, mas o medo persiste. O vínculo entre os dois se mostra cada vez mais forte, e o peso da audiência iminente começa a rondar todos da família. Enquanto isso, Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Léo, incomodado com o sucesso e a atenção que o colega vem recebendo dentro da Boaz. Em tom ácido, comenta com Peter: o gênio do design agora também é estrela.
Vamos ver quanto tempo dura esse brilho. Peter tenta contemporizar, mas percebe a inveja latente. Do outro lado da cidade, Jacques tenta mudar sua imagem diante de Philippa e, incentivado por ela, faz uma apresentação musical na rua, tocando violão e cantando para os transeuntes. Philippa observa de longe, emocionada com um gesto simples. Você vê, Philippa, eu também tenho um coração, diz ele, tentando sensibilizá-la. Philippa, ainda dividida, o encara com ternura e ressalva. Não é o que você mostra que importa, Jacques. É o que você faz quando ninguém está olhando. A resposta dela o desconcerta, e ele apenas sorri, disfarçando o incômodo. Enquanto o casal tenta se entender, Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi, levando um recado direto. O Davi está te esperando, e ele não costuma pedir 2 vezes, diz ele, com um tom ambíguo. Bárbara, desconfiada, questiona as intenções do rapaz, mas Gilmar mantém o mistério. Vai, Bárbara. Pode ser importante. O olhar da lutadora se enche de desconfiança, mas também de curiosidade sobre o que Davi realmente quer. De volta a Boaz, Philippa pede que Jacques se desculpe pelas humilhações que fez Léo passar, mostrando maturidade e empatia. Se você realmente quer mudar, Jacques, começa admitindo o que fez. Você destruiu muita coisa, inclusive a confiança do Léo. Jacques reage com ironia, mas, diante da insistência dela, baixa a guarda. Tá bem, talvez eu tenha passado dos limites. Mas o Léo também não é nenhum santo. A desculpa é vaga, e Philippa percebe a resistência, mas sente que plantou uma semente de reflexão. Em meio a isso, Léo trabalha intensamente nos preparativos para o lançamento de sua nova campanha, uma coleção que representa não só sua criatividade, mas também sua tentativa de recomeço dentro da Boaz. Entre reuniões e provas de figurino, ele mantém em segredo uma segunda tarefa. Faz uma lista detalhada de todas as falcatruas de Jacques, reunindo provas e testemunhos que possam ser usados em sua defesa durante a disputa pela guarda de Sofia. Samuel, ao descobrir a iniciativa, tenta alertá-lo. Cuidado, Léo. Mexer com Jacques é perigoso. Mas o irmão responde firme. Eu não vou me calar mais. Se ele quer guerra, vai ter. Enquanto isso, Breno, tomado pela inveja e pela curiosidade, acaba mexendo em equipamentos da equipe de marketing da Boaz, onde Léo deixará seus arquivos. Em meio a essa confusão, acaba transmitindo ao vivo, em seu perfil da rede social, a conversa em que Léo lista as falcatruas de Jacques, sem perceber a gravidade do ato. O vídeo começa a circular rapidamente entre funcionários, jornalistas e até clientes da marca, criando um verdadeiro escândalo. No vídeo, Léo é ouvido dizendo frases fortes. Jacques usou a Boaz para lavar dinheiro, sabotou meus projetos e ainda manipulou gente boa para se livrar de culpa. As palavras ecoam com intensidade, e a repercussão é imediata. Dentro da empresa, o clima é de choque. Alguns funcionários se entreolham, outros começam a gravar trechos da transmissão. O nome de Jacques rapidamente se torna um dos assuntos mais comentados, e a Boaz entra em crise. Ao perceber o que fez, Breno tenta interromper a live, desesperado. Meu Deus, o que eu fiz? Mas já é tarde demais. Léo, que estava em uma reunião, é avisado por Dedé e corre até o estúdio. Você transmitiu o quê, Breno? Grita ele, atônito. O colega tenta se justificar. Foi sem querer. Eu só estava testando o equipamento. Léo segura a cabeça com as mãos, visivelmente transtornado. Você acabou de me colocar em guerra aberta com Jacques. Em paralelo, Jacques recebe notificações e vídeos do momento, e seu semblante se transforma em pura fúria. Então o garoto resolveu me desafiar publicamente, diz, cerrando os punhos. Philippa tenta contê-lo. Jacques, não faz nada impulsivo, por favor. Mas ele já está tomado pela raiva. Agora ele vai ver o que é perder tudo. Na Boaz, os comentários se multiplicam. Anthony, assustado, procura Samuel. Isso vai respingar na empresa inteira. Se o Jacques decidir processar, a Boaz pode desmoronar. Samuel, firme, responde. Se o que Léo disse é verdade, talvez seja a hora de limpar essa sujeira de uma vez. Enquanto a crise se espalha, Rosa recebe a notícia da confusão pela televisão, e seu rosto expressa tristeza e desespero. Meus filhos estão se destruindo, murmura. Yara tenta confortá-la, mas a mãe parece distante, como se revivesse os fantasmas do passado. Léo, arrasado, tranca-se no ateliê e desabafa com Dedé, que tenta animá-lo. Você só falou a verdade,
Léo, se alguém tem que ter medo, é o Jaques. Mas ele balança a cabeça. Eu devia ter esperado. Agora coloquei em risco a guarda da Sofia, a campanha e tudo que construí. Enquanto isso, Jaques se reúne com Ricardo, que já começa a arquitetar uma reação jurídica. Vamos processar o Léo por difamação, calúnia e o que mais for possível. Quero ele destruído. Ordena. Ricardo, mais cauteloso, sugere que esperem o momento certo, mas Jaques é categórico. Não. Eu vou acabar com ele agora. A noite cai, e a cidade comenta apenas sobre o escândalo da Boaz. Léo, sozinho no escritório, olha as luzes da rua refletidas no vidro e murmura: eu só queria justiça, e acabei provocando uma guerra. A dúvida e o medo consomem, mas no fundo de seu olhar ainda brilha uma centelha de coragem, a mesma que o fez enfrentar Jaques desde o início. O episódio termina com um corte alternando entre Léo encarando o próprio reflexo Jaques quebrando uma taça de vinho em fúria, simbolizando a tensão entre os dois irmãos e o ponto de não retorno que acaba de ser cruzado. Referências destacadas. Léo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha. Marlon confronta Cami sobre Ryan. Sofia fica entristecida e Léo se preocupa. Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Léo. Incentivado por Filipa, Jaques faz uma apresentação musical na rua. Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi. Filipa pede que Jaques se desculpe das humilhações que fez Léo passar. Quinta-feira, 23 de outubro. A tensão toma conta dos bastidores da Boaz e da vida dos protagonistas em Dona de Mim, em um episódio carregado de revelações, culpa e medo. Jaques assume suas falcatruas contra Léo, no momento que surpreende até mesmo seus aliados mais fiéis. A confissão ocorre logo após o escândalo provocado por Breno, que, inadvertidamente, transmitirá ao vivo a conversa entre os irmãos. Na tela de inúmeros celulares e computadores, a imagem de Jaques surge com um semblante transtornado. Ele encara Léo, ríspido, mas deixa escapar um traço de exaustão. Tá satisfeito agora? Sim, Léo. Eu mexi nos teus projetos, manipulei os relatórios e inventei dívidas para te afastar da Boaz. E faria tudo de novo, se fosse preciso. Berra, sem notar que suas palavras estavam sendo transmitidas ao mundo. Davi assiste a live, atônito. Do sofá, ele observa a cena com o celular nas mãos, sem acreditar no que ouve. Então era tudo verdade, murmura, sentindo um misto de repulsa e admiração pelo atrevimento de Jaques. Ao seu lado, Ive aparece pela porta e, curiosa, comenta: você não desgruda desse celular ultimamente. E nem me engana, Davi, eu sei que você tá apaixonado pela Bárbara. Davi disfarça, mas a provocação o desconcerta. Não fala besteira, Ive. Ela é diferente. Não é o que parece. Ive ri. É justamente por isso que você não tira os olhos dela. Enquanto isso, Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Léo e Jaques. No estúdio de marketing da Boaz, ele corre de um lado para o outro, tentando conter o estrago. Meu Deus, o que eu fiz? Exclama, tremendo. Caco surge e tenta ajudá-lo. Desliga logo isso, Breno. Mas já é tarde. O vídeo viralizou, e os comentários tomam as redes sociais. Sentindo-se culpado, Breno pede que Caco volte para casa, buscando consolo no amigo. Eu preciso consertar isso, e não sei por onde começar, confessa. Caco, com sua habitual calma, o encara. Primeiro, você tem que ter coragem para assumir o erro. Na mansão, o clima é outro. Sofia acredita que Léo é culpada por sua volta para a casa de Jaques e Rosa, e o ressentimento pesa no ar. Você disse que ia cuidar de mim, Léo, e agora tô voltando para aquele lugar. Chora a menina, entre soluços. Léo tenta explicar. Sofia, eu tô lutando para te proteger, mas as coisas ainda não estão no nosso controle. Ela o empurra, magoada. Você prometeu. A dor nos olhos de Léo revela o quanto a situação o fere. Enquanto isso, Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, incapaz de conter o rancor que carrega desde o trágico episódio. Você acha que eu esqueci o que você fez, Jaques? O Abel morreu por sua causa. Grita, invadindo o escritório da Boaz. Jaques se levanta de súbito, os olhos ardendo de raiva e culpa. Cuidado com o que você fala, Samuel. Não tem prova nenhuma. Samuel avança. Mas você sabe o que fez. E um dia, tudo vem à tona. O confronto é intenso, e Filipa presencia a cena, impressionada com o descontrole do cunhado. Parem, pelo amor de Deus, implora ela,
Mas os dois continuam se enfrentando até Samuel deixar o local, furioso. Naquela mesma noite, o próprio Jacques tem um pesadelo com Abel. Ele o vê de pé, imóvel, cercado por fumaça, no meio de um galpão em chamas. Você destruiu tudo, Jacques, até a mim, diz o espectro, com voz distante. Jacques desperta suando, em pânico, sentindo o peso de seus pecados. Foi só um sonho, tenta se convencer, mas a culpa o consome. Enquanto isso, Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger, mergulhando ainda mais fundo no submundo que a cerca. Se o Heidegger confia em mim, quero fazer parte de tudo. Sem meias medidas, declara, com os olhos determinados. Romano, desconfiado, adverte, cuidado com o que pede. Ninguém volta atrás depois que entra nesse jogo. Bárbara, impassível, sorri, eu nunca fui de recuar. Em outro canto da trama, Danilo se incomoda com a forma como Jacques fala de Filipa para Ricardo, que escuta tudo com aquele ar cínico habitual. Ela é só mais uma que pensa que pode me mudar, diz Jacques, debochado. Danilo encara, firme. Você devia ter vergonha, Jacques. Filipa é uma mulher de verdade, e você trata como troféu. Ricardo interrompe, tentando amenizar, mas a tensão entre os dois é palpável. Jacques apenas ri, provocando, não se preocupe tanto, Danilo. Esse tipo de mulher não se apaixona por meninos. Mais tarde, Yves aconselha Davi sobre Bárbara, retomando o assunto que o amigo tenta evitar. Escuta, Davi, eu sei que você tem um bom coração, mas essa mulher é fogo. E o Romano, ele não é de brincar. Davi responde, sério, eu não tô brincando. Só quero entender o que ela procura. Yves suspira, então se prepara para se queimar. Na Boaz, Paula alerta Léo sobre o estado de Sofia, que anda retraída e confusa. Ela não tá bem, Léo. Essa mudança de casa, essa guerra entre vocês, tudo isso tá mexendo com a cabeça da menina. Léo se sente culpado e promete resolver tudo. Eu vou fazer o possível para tirar ela de lá, Paula. Nem que eu tenha que enfrentar o Jacques de novo. Enquanto as emoções se embaralham, Ricardo procura Samuel e sugere que ele acione Jacques sobre as peças de Mianmar para não prejudicar a Boaz. Se você for esperto, Samuel vai cobrar dele uma posição. A empresa tá em risco. Samuel, desconfiado, pergunta, por que o interesse repentino em ajudar? Ricardo sorri de canto. Digamos que eu não gosto de ver um império ruir, ainda mais quando posso tirar proveito disso. Samuel percebe a manipulação, mas também entende o peso da situação. As peças de Mianmar, importadas ilegalmente, podem se tornar o novo escândalo a atingir a Boaz, e talvez o estupim para derrubar Jacques de vez. O episódio segue entre reviravoltas e dilemas. Léo tenta lidar com a culpa de ter exposto o irmão, sem imaginar que a verdade dita às pressas seria tão destrutiva. Jacques, assombrado pelos próprios crimes, começa a perder o controle, e sua imagem pública começa a ruir. Filipa, cada vez mais dividida, sente medo do homem que ama e percebe que o abismo entre eles só aumenta. Samuel, por sua vez, sente que está prestes a descobrir a verdade completa sobre a morte de Abel, um mistério que começa a se desfazer diante dos olhos de todos. O clima de guerra entre os irmãos se mistura à tensão nos bastidores da Boaz. As linhas entre certo e errado se apagam, e cada personagem luta para sobreviver em meio às consequências das próprias escolhas. Sexta-feira, 24 de outubro. A manhã nasce tensa e luminosa sobre os muros da Boaz, como se o destino de todos os personagens de Dona de Mim estivesse prestes a mudar. No coração da fábrica, Samuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da empresa, colocando fim ao escândalo que ameaçava destruir sua reputação. Diante das câmeras, ele fala com firmeza e serenidade. Assumo a responsabilidade de manter a Boaz ética e transparente. As peças de Mianmar serão doadas, e cada centavo de lucro irregular será revertido para quem mais precisa. Os jornalistas se entreolham, surpresos com a postura do empresário. Nos bastidores, Ricardo observa a cena e o admira em silêncio. Esse cara é mais inteligente do que eu pensava, murmura, com um meio sorriso, enquanto Jacques, à distância, acompanha a transmissão pela televisão, cerrando os punhos. Você acha que esse teatrinho vai limpar o nome dele? Resmunga o ex-presidente da Boaz, irritado. Isabela, tensa, evita respondê-lo. Talvez ele só esteja tentando salvar a própria consciência, Jacques, diz ela, cautelosa. Ele ri, sarcástico.
Consciência é um luxo que poucos podem ter, Isabela. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Sofia volta a falar normalmente com Léo, depois de dias de silêncio e afastamento. Os dois estão no quarto, arrumando os brinquedos. Léo se emociona quando a menina segura sua mão e diz, com um sorriso tímido, sabe o que Leoa quer dizer? Léo se abaixa, curioso. O que, minha pequena? Sofia responde, com ternura, quer dizer mãe. A palavra atravessa Léo como um golpe e um carinho ao mesmo tempo. Ela segura Sofia nos braços, tentando conter as lágrimas. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Sofia. A menina sorri, e o momento parece trazer um breve respiro de paz em meio à tempestade que está por vir. Mas essa paz não dura. Chega o dia da audiência pela guarda da menina, e o tribunal se torna o palco onde o destino de Sofia será decidido. O clima é pesado, o ar denso. Filipa chega acompanhada de seu advogado, o olhar firme, embora o coração lateje. Léo entra em seguida, com Samuel, visivelmente nervosa. Rosa é amparada por Paula, sentindo o peso da idade e das lembranças. Quando a juíza chama os nomes, todos se levantam. A audiência de guarda da menor Sofia Boaz anuncia a voz seca. O silêncio se instala. Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia, e sua fala ecoa como uma sentença. Eu quero o melhor para ela, Samuel. E sei que posso oferecer uma vida estável, com amor e estrutura. Eu a amo como se fosse minha filha. Samuel a observa, emocionado, mas dividido. Eu não duvido do seu amor, Filipa. Mas essa menina já passou por tanta coisa. Ela precisa de paz, e isso inclui estar perto de quem ela confia de verdade. A juíza pede calma, e o clima se acalma momentaneamente. Do lado de fora do fórum, Breno, Caco, Stephanie e Léo organizam um desfile de lançamento da nova coleção, que acontece no mesmo dia, um contraste entre o brilho da moda e o peso da justiça. Stephanie revisa as passarelas, enquanto Breno ajusta a iluminação, ainda abalado pelo episódio da transmissão ao vivo. Hoje precisa dar tudo certo, Léo. A Boaz precisa mostrar que é maior que seus escândalos. Léo concorda, mas sua mente está distante. Hoje é sobre mais do que moda, Breno. É sobre recomeço. Pouco depois, Léo é chamada a depor na audiência, e o tribunal silencia novamente. Ela respira fundo antes de falar. Sofia é minha família. Eu a amo como filha, e faria tudo para vê-la segura e feliz. Sei que não sou sua mãe biológica, mas o amor que tenho por ela é o que me move todos os dias. As palavras tocam até mesmo os mais céticos. Rosa enxuga discretamente uma lágrima, enquanto Filipa se mantém ereta, tentando não se deixar abalar. Samuel segura as mãos da avó, sentindo que o julgamento está fora de seu controle. Após horas de deliberação, o momento da decisão chega. A juíza ajeita os óculos e anuncia, com voz solene. Após analisar todos os depoimentos e documentos apresentados, este juízo entende que a guarda definitiva da menor Sofia Boaz deve ser concedida à senhora Filipa Alves. O impacto é imediato. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e o som das palavras paira no ar, pesado. Léo baixa a cabeça, os olhos marejados. Sofia, assustada, se agarra ao braço de Samuel. Filipa respira fundo, lutando contra as lágrimas. Rosa tenta se levantar, indignada, mas Paula segura. Calma, Dona Rosa. Do outro lado da sala, Jaques comemora discretamente, um sorriso vitorioso escapando-lhe pelos lábios. Eu sabia que a justiça ia reconhecer o que é certo, murmura, satisfeito. Samuel se volta para ele, furioso. Você não ganhou nada, Jaques. Isso não é sobre você. Mas Jaques ignora, apenas ajeitando o paletó com um ar triunfante. Enquanto os advogados se dispersam, Léo se aproxima de Sofia e a abraça pela última vez antes da transferência. Eu vou estar sempre com você, tá? Mesmo que a gente não mora na mesma casa. A menina chora, segurando firme a mão de Léo. Promete, Leoa? Léo sorri entre lágrimas. Prometo, minha filha. Do lado de fora, o sol se põe, pintando o céu com tons alaranjados que contrastam com o clima sombrio do momento. Jaques, satisfeito, observa a movimentação e aproveita o resultado da audiência para ajustar suas peças no tabuleiro. À noite, ele chama Isabela para uma conversa definitiva. Você fez sua parte, e eu agradeço. Mas agora é hora de seguir seu caminho, diz ele, frio. Isabela o encara,
desconfiada. O que isso quer dizer, Jacques? Ele se levanta, pega sua mala e a coloca sobre o sofá. Quer dizer que você vai voltar para Portugal. O silêncio que se segue é cortante. Isabela tenta conter a indignação. Depois de tudo que eu fiz por você, eu te defendi, te apoiei, até quando sabia que estava errado. Jacques mantém o tom gélido, e é por isso mesmo que você precisa ir. Já cumpriu o seu papel aqui. O resto, eu resolvo sozinho. Ela ri, amarga. Você vai acabar sozinho, Jacques. E quando isso acontecer, nem Filipa vai ficar ao seu lado. Mas ele não responde. Apenas vira as costas, deixando-a falar sozinha no meio da sala. Na Boaz, o desfile segue em frente, mesmo com a ausência de Léo. Caco e Stephanie tentam segurar o evento com elegância, e o público aplaude a nova coleção, um símbolo de resistência e renovação. Breno, emocionado, sussurra: ela conseguiu. Mesmo com tudo contra, a marca continua de pé. Enquanto as luzes se apagam e os aplausos ecoam, Léo, sozinha no camarim, segura uma das peças recém-lançadas e murmura: por você, Sofia. Sempre por você. A imagem dela, silenciosa e firme, encerra o capítulo. A mulher que perdeu uma batalha, mas não o propósito de sua luta. Sábado, 25 de outubro. O clima é de expectativa e emoção no ateliê de Léo, que trabalha intensamente nos preparativos finais para o lançamento de sua nova coleção. Determinada a fazer daquele evento um marco de recomeço, Léo convoca o coral de Stephanie e Dara para uma apresentação especial. Quero que a coleção fale sobre superação, sobre encontrar a própria voz, explica ela, enquanto observa os figurinos sendo ajustados nos manequins. Stephanie sorri, emocionada, e Dara garante: pode deixar, Léo. Nosso coral vai dar conta. O entusiasmo contagia todos que participam dos ensaios, e logo o ambiente se enche de música e esperança. Enquanto isso, Danilo se encontra com Nina no estúdio. O clima entre eles, antes apenas de cumplicidade, ganha tons de romance. Promete que não vai se arrepender, provoca Nina, mostrando o desenho da tatuagem que ele fará nela. Danilo ri, nervoso, mas não resiste. Prometo. O som da agulha ecoa suave, acompanhando a aproximação dos dois até que o beijo acontece, terno, esperado e finalmente inevitável. É o início de um novo capítulo para ambos, depois de tantos desencontros. Em outro ponto da cidade, Filipa é pega de surpresa pela notícia de que Isabela decidiu retornar à Europa. A mãe arruma suas malas com pressa, e Filipa tenta entender. Você não vai se despedir de ninguém? Pergunta, confusa. Isabela respira fundo. Preciso desse tempo, filha. Mas não quero que se preocupe. Cuide de si e de Sofia. O aviso, embora dito com carinho, carrega uma preocupação implícita. Na porta, Isabela encara Filipa por um instante e completa, em tom baixo, e não confie totalmente em Jacques. A frase fica ecoando na cabeça da jovem, que observa a mãe partir com os olhos marejados. Na mansão dos Albuquerque, Sofia tem uma conversa delicada com Léo. A menina, visivelmente abalada com as últimas decisões judiciais, segura a mão da estilista e confessa: eu não quero voltar para lá, Léo. Não quero morar com Jacques. Léo tenta confortá-la, embora o coração pese. Eu sei, minha pequena, mas às vezes, as coisas acontecem de um jeito que a gente não entende. Sofia, com o olhar fixo no chão, completa: quero ficar com você. A confissão parte Léo ao meio. Pouco depois, Samuel entra na sala e percebe a tensão. O irmão se aproxima e tenta ser racional, ainda que também sofra. Sofia, vai dar tudo certo. A Filipa vai cuidar bem de você. Mas a menina balança a cabeça, teimosa. Léo, sentindo o olhar de Samuel sobre si, tenta conter as lágrimas. A relação entre eles, já fragilizada pela disputa judicial, fica ainda mais tensa. Enquanto Léo se concentra nos ajustes finais do desfile, Cam e Ryan vivem seu próprio momento de felicidade discreta. Eles caminham de mãos dadas pela orla, trocando olhares e sorrisos. Pensei que você nunca fosse dizer que gostava de mim, brinca Ryan. Cam responde com ironia suave. Pensei que você fosse entender sem eu precisar falar. Ele ri, sem conter a emoção, beija-a. A cena marca a concretização do sentimento que vinha crescendo entre os dois, após tantas incertezas. No mesmo período, Castanho retorna ao trabalho depois de um tempo afastado. É recebido por Marlon,
que demonstra sincero alívio em vê-lo de volta. Faz falta ter alguém que acredita na gente, confessa o rapaz. Castanho sorri e devolve, e faz falta ver alguém que não desistiu. O reencontro entre mentor e pupilo traz um respiro de esperança, especialmente para Marlon, que vinha se perdendo entre culpas e ressentimentos. O grande dia chega. O espaço escolhido por Léo está iluminado, com flores brancas e tecidos fluindo em tons neutros, compondo o cenário para o lançamento da nova coleção. O coral de Stephanie e Dara entra em cena, entoando uma canção sobre liberdade e recomeço. O público se emociona. Entre os convidados, Breno, Caco e Samuel observam, orgulhosos. Ela conseguiu, comenta Caco, surpreso com a grandiosidade do evento. Breno, ainda tocado, complementa, ela merece. Léo surge na passarela, não como modelo, mas como símbolo de sua própria história. Os aplausos são intensos. O desfile é um sucesso absoluto, e as pessoas se levantam, batendo palmas de pé. Stephanie, com lágrimas nos olhos, abraça Dara. A gente fez bonito. O clima é de celebração e recomeço. Nos bastidores, Filipa observa de longe, pensativa. A lembrança das palavras de Isabela ainda inquieta. Não confie totalmente em Jaques. Ela se pergunta se realmente conhece o homem com quem se envolveu. O encanto que antes parecia absoluto começa a se fragmentar, revelando brechas de dúvida e medo. Enquanto isso, Isabela, já de malas prontas no aeroporto, faz uma última ligação para a filha. Filipa, minha viagem não é uma fuga. É uma necessidade. Mas lembre-se do que eu disse. Filipa tenta conter a emoção. Eu sei, mãe. Eu te amo. Eu também, filha. A ligação termina, e Isabela parte, deixando para trás um rastro de incertezas e um aviso que ecoará nos próximos dias. Mais tarde, quando o evento chega ao fim, Léo finalmente tem um momento de respiro. Ela observa o salão vazio, os tecidos, as flores, o palco que agora guarda apenas lembranças de aplausos. É quando ouve a voz de Sofia, suave. Léo, você viu como todo mundo te aplaudiu? Léo sorri, ajoelhando-se para ficar à altura da menina. Vi, meu amor. Mas o que mais importa é ter você aqui comigo. Sofia hesita, então solta. Sabe o que eu descobri? Que leoa quer dizer mãe. Léo se emociona, as lágrimas descendo sem resistência. E você quer que eu seja sua leoa? A menina balança a cabeça, afirmando. Já é. No entanto, o momento terno é interrompido por uma presença inesperada. Samuel se aproxima, visivelmente incomodado. Léo, a gente precisa conversar. Ela se levanta, ainda limpando o rosto. Pode falar. Ele respira fundo e, sem rodeios, dispara. Não é certo o que você está fazendo com a Sofia. Ela precisa entender que você não é a mãe dela. O silêncio pesa no ar. Léo, chocada com as palavras, tenta conter a revolta. Como você pode dizer isso depois de tudo que passamos? Eu estive com ela quando ninguém mais esteve. Samuel, firme, retruca. Eu sei, mas a gente precisa respeitar a decisão da justiça. E mais do que isso, respeitar a memória da nossa mãe. Léo sente o chão sumir sob os pés. O brilho do evento parece se apagar diante daquelas palavras. Então é isso? Você acha que eu estou confundindo a cabeça da menina? Samuel abaixa o olhar, sem coragem de responder. Sofia, ao longe, observa a discussão e aperta o ursinho que Léo lidera, sentindo o peso de uma separação que ainda nem começou. À noite, antes de dormir, Léo revê as imagens do desfile, os aplausos, os sorrisos, tudo aquilo que construiu com tanto esforço. Mas é a voz de Sofia que ecoa em sua mente. Leoa quer dizer mãe. As palavras se tornam um consolo e uma dor ao mesmo tempo. Ela entende que, por mais que a justiça decida o destino da menina, o vínculo entre elas é algo que ninguém poderá romper. Do outro lado da cidade, Jaques comemora em silêncio o resultado da audiência que concedeu a guarda de Sofia a Filipa. Ele observa o próprio reflexo no espelho e murmura. Agora ela volta para o lugar de onde nunca devia ter saído. Mas as palavras de Isabela ecoam em contrapartida, o aviso para Filipa não confiar cegamente nele. E, pela primeira vez, Jaques parece incomodado com o próprio reflexo. Na mansão, Rosa reza em silêncio, pedindo força para a família. Filipa observa a cena e se aproxima. Vai dar tudo certo, mãe. Rosa sorri, sem esconder o cansaço. Deus te ouça,
minha filha. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.